Oi, oi! Para você que acompanhou o Jogo Aberto, a gente segue por aqui agora no bate-papo com o Band Placar, oferecimento BandBet. Continuamos falando de Libertadores e a gente fala da estreia do São Paulo na noite de hoje contra o Tajeres, na Argentina. O confronto às 9h30 da noite. O tricolor que ainda não tem o Lucas Moura, Bernardo Ramos, porque ele se recupera de dores no joelho direito. Isso. Mas o Oscar está entre os relacionados para esta partida. Resta saber como o técnico Luiz Zubeldia, que vive mais um mau momento no clube, vai escalar o São Paulo para esse jogo de hoje. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que conhece absolutamente tudo sobre o São Paulo. Se perder hoje, você acha que o Luiz Zubeldia cai? Eu acho que depende de como perder. Mas talvez o trabalho já esteja se encaminhando para essa reta final. Eu acho que é um trabalho já esgotado, né? O que eu não consigo entender é por que esperou tanto tempo para iniciar Campeonato Brasileiro com o Zubeldia. Mesma coisa dos anos anteriores. Mesma coisa com o Carpini, no ano passado, Rogério que cai Ceni. na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando perde para o Flamengo no Maracanã. Rogério Ceni também. O Fluminense, outra equipe, por exemplo, que mandou embora o técnico na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Fluminense venceu bem o Once Caldas por 1-0 ontem, com o Marcão dirigindo a equipe. Estádio Mário Kempes, em Córdoba, para essa partida entre Tajeres e São Paulo. Mário Kempes, que foi o grande ídolo da seleção da Argentina na Copa do Mundo de 1978, marcando 6 gols, que é um homem de Córdoba, né? Não jogava no Tajeres, jogava no Instituto, mas é um homem da cidade, por isso a homenagem no estádio Mário Kempes. Falando um pouquinho mais, Aline, sobre esse time do São Paulo, eu ainda custo a compreender a decisão desse cara aqui, do Luiz Zubeldia, ao escalar o meio de campo com o Luiz Gustavo mais avançado. Me parece claro que o São Paulo vai entrar em campo com 3 zagueiros, vem jogando assim há um bom tempo. Aliás, fez as melhores partidas nessa temporada com um sistema de 3 zagueiros e 3 meio-campistas, né? E aí a gente fala sobre Alisson, Marcos Antônio e Luiz Gustavo, de repente, caso o Oscar não possa jogar. Lembrando que o Oscar, na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, atuou como meio, inclusive, mais recuado, né, para ajudar no processo de saída de bola. O que eu acho ruim. Eu também acho que você perde o Oscar perto da área adversária, né, que é onde ele rende mais, principalmente jogando mais pelo lado esquerdo, né? E fica a dúvida em relação aos homens que vão começar adiante, Ferreira, Luciano, Caleri, aliás, que não tá bem. Vem perdendo gols em profusão, né? Inclusive perdeu um pênalti, bateu mal pra caramba contra o Sport. O André Silva me parece estar em melhor forma do que o Jonathan Caleri. Mas é um São Paulo que vai enfrentar um Tajeres, que é um time muito bem organizado, vem batendo em Libertadores ano após ano, tem como destaque o Matias Galarza, ex-jogador do Vasco da Gama, do Curitiba, meio-campista paraguaio, e é presidido por um empresário de muito sucesso na Argentina chamado Andrés Fassi, que projeta o Tajeres daqui uns 5, 10 anos como um dos maiores clubes da América do Sul. Inclusive investiu pesado para montar um centro de treinamento, um dos mais modernos do continente, e vem revelando vários jogadores, dentre eles o Rodrigo Garro, e a gente vai falar em outro programa, em outro Band de Placar, mais sobre esse atleta que será desfalque do Corinthians na partida de hoje pela Sul-Americana contra o Huracan de Buenos Aires. Vou sugerir a você que aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e aí você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado já na capa do site bandbet.bet.br. Vamos botar na tela então para você jogo da Libertadores, então você clique aqui no botão Libertadores da América e você já vai ver o BandBet multiplica para esse grande jogo de bola envolvendo o tricolor paulista. Mais de 1,5 gols no primeiro tempo? Sim. Ambas as equipes marcando? Sim. BandBet está pagando nessa combinada R$ 5,40. A concorrência paga por aí, para essa combinadinha, R$ 4,65, ou seja, é uma exclusividade BandBet para você. Você só vai encontrar essa odd exatamente em bandbet.bet.br. Não perca seu tempo, meu camarada. E tem Libertadores envolvendo um clube de São Paulo, que é tricampeão da competição, e o atual campeão vai entrar em campo também, né, Aline? Vai, o Botafogo tem partida fora de casa contra a Universidade de Chile.
O Botafogo, que já disputou 2 títulos esse ano, não conseguiu vencer, estreou com um empate com o Palmeiras no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Jogando bem. Agora, exato, jogando bem, que era o que todo mundo estava na expectativa desse início de trabalho do Renato Paiva. E agora essa estreia da Libertadores? É um adversário muito complicado, a Universidade de Chile, voltando a disputar uma Libertadores da América, uma equipe muito tradicional no país sul-americano. Inclusive, a partida vai ser no Estádio Nacional de Santiago, que é o principal estádio da capital chilena, né, que serviu, inclusive, como prisão, né, na época da ditadura militar de Augusto Pinochet no Chile, né? Então, várias pessoas foram presas no Estádio Nacional de Santiago. Mas vamos falar sobre futebol. Aqui é o Botafogo que não vai ter, aquele que, na minha opinião, é o seu principal jogador, que é o Savarino. O Renato Paiva vai ter que rebolar para escalar esse time do Botafogo na partida de logo mais contra a Universidade de Chile. A tendência, veja, a tendência é que entre o Matheus Martins como um terceiro homem de ataque, com o Igor Jesus e o Arthur pelo lado direito. O Arthur que trocou muito de posição na partida contra o Palmeiras, empate por 0-0, como a Aline destacou anteriormente. Se ele quiser uma equipe mais ousada, ele vai com o Matheus Martins, o jogador revelado pelo Fluminense. Se o Renato Paiva quiser uma equipe mais cautelosa, aí ele vai com o Santi Rodrigues, que veio da MLS, inclusive entrou no segundo tempo da partida contra o Palmeiras no domingo passado. Em contraponto, a Universidade de Chile tem jogadores muito marcantes da história do futebol daquele país. Por exemplo, Marcelo Dias e Charles Arangues, jogadores remanescentes da era de ouro do futebol chileno, quando a equipe chega às oitavas de final da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, sendo eliminada nos pênaltis no Mineirão pela seleção brasileira, e que ganhou a Copa América de 2015 no Estádio Nacional em cima da Argentina do Messi. Foi o primeiro título da história da seleção chilena, da Roja, né, como é conhecida no país. Inclusive, aquele time chileno era treinado pelo Jorge Sampaoli. Depois ele sai, vem o Pizzi, que repete o feito conquistando a Copa América do Centenário em 2016, realizada nos Estados Unidos. Então, é um meio de campo de muita qualidade esse do time da Universidade do Chile. Sugiro a você que aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br, está aqui o endereço para você, e aí eu vou colocar as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola, também Libertadores da América. Então você clique no botão Libertadores da América e você vai ter uma dupla chance, empate ou Botafogo, e mais de 3,5 gols na partida, ou seja, um duelo de muitos gols. O mercado está pagando em média para essa combinada R$ 4,85. Bandbet com uma odd turbinada em Bandbet Multiplica, R$ 4,95 para você. Então faça a sua fezinha, é evidente que vale uma fezinha nesse grande clássico do futebol sul-americano. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais.